Se a sua autoestima está baixa, por você se sentir travadona, se você não se acha sexy durante as suas movimentações e a sua autoconfiança está lá embaixo, tanto que a sua postura é retraída, é tímida e você não consegue se posicionar direito nos lugares. Você está no lugar certo. A sensualidade, a autoestima e a linguagem corporal andam em conjunto na maioria das fases da mulher, seja na paquera, seja naquele momento na cama com o parceiro, no trabalho, nos estudos ou até mesmo no ambiente social. A mulher ela precisa saber se posicionar com a sua postura para demonstrar maior autoconfiança e assim consegue aumentar a sua autoestima. Se isso tudo que eu te falei faz sentido para você e se você se sente assim, já deixa teu like e comenta aqui embaixo os sentimentos que você tem em relação a você mesma, que está te travando, que eu, Prof. Jaque, responsável por destravar mentalmente e fisicamente mais de 4.000 mulheres, vou te ajudar. Primeiro eu vou começar contando a experiência e a história de uma aluna minha, que eu vou chamar ela de Maria. O nome dela não é esse, se ela ver esse vídeo ela vai saber que eu tô contando da história dela. Maria era uma mulher, é uma mulher lindíssima, um baita pão, tem um trabalho super sólido, tem um marido muito carinhoso, uma filha maravilhosa. Mas se sentia incomodada e intimidada por conta da sua falta de mobilidade, que trabalhava na sua postura e no seu desenvolvimento na cama com o parceiro. E com tudo isso, ela já teve esse sentimento onde ela avaliava ela mesma em relação às suas limitações. Nesse meio tempo, ela ainda deixava todo mundo falar sobre ela. Não sobre ela, sobre o que ela está fazendo certo, fazendo errado, mas como ela não tinha autoconfiança o suficiente para ser segura das suas ações e dos seus movimentos, todo mundo contava assim, ó, 1000 minhoquinhas na cabeça dela. Deixando ela ainda mais frustrada, tímida e com medo de fazer as suas próprias movimentações ou ter a sua própria individualidade como mulher e até mesmo ter a sua própria sensualidade, no qual ela buscava, assim, por meio de outras coisas alternativas, como estética e procedimentos de plástica. Mas não era isso que ela queria realmente. Ela queria se sentir bem com a linguagem corporal dela e com seus movimentos. No começo, nós tivemos muitas dificuldades, porque ela era tímida, até mesmo comigo, a professora dela, em toda a aula. Também tivemos um pouco de dificuldade na questão da coordenação motora, mas era muito mais por conta da sua timidez, da sua falta de tentar fazer o movimento. E, consequentemente, a amplitude do movimento dela era curta. Quando eu falo de amplitude de movimento, é quando a gente consegue ampliar o movimento, sem fazer ele curtinho, assim, pequenininho. A gente consegue expandir, deixando o nosso pleuro, que é o nosso peito, mais para fora, e tornando isso mais sensual, com mais personalidade. Isso é uma dificuldade muito grande dela, por dois fatores: timidez e falta de mobilidade. Porque ela teve um filho, que foi cesárea, e tanto também por conta das inúmeras cirurgias plásticas que ela havia feito. Sim, gente, isso trava, tá? Se não cuidar de maneira séria, trava. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi adicionando dinâmica às suas mobilidades. Ela foi se tornando cada vez mais confiante, mais sensual e foi se tornando também cada vez mais mulher, que é algo que ela tratava muito. Ela não se sentia capaz de ser mulher. Você acredita nisso? Super verdade. E a cada semana que a gente foi evoluindo, ela evoluiu um pouco na amplitude, na outra semana um pouco na dinâmica, na outra um pouco nos passos de dança, na outra na sensualidade. Até agora, ela conseguia já dançar na frente do seu marido, que era uma grande dificuldade. E agora o nosso próximo passo é dançar na frente dos outros, conseguir uma festa, dançar um pouquinho mais, rebolar, subir um pouco a autoestima, que também é necessário pra gente, né, mulher? Sei. E agora eu vou te dar alguns exemplos dos exercícios que nós trabalhamos para essa parte da mobilidade em relação à sensualidade. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando da mobilidade das articulações, o poder que elas têm de ter flexibilidade, por assim dizer, só para simplificar a nomenclatura para vocês, tá? Porque é muito além disso. Quando eu falo de mobilidade, é o ato de eu conseguir expandir o máximo, por exemplo, do meu peito e conseguir curvar o máximo da minha lombar. Apenas um exemplo, tá? E para frente, por exemplo, aqui eu trabalho o meu alongamento da região de trás e a flexibilidade da região da frente. Só para você entender um pouquinho a diferença, que nessas questões a gente tem que também ser profissional, né? Agora falando um pouco da mobilidade do tórax,
Quando a gente trabalha a mobilidade do tórax, a gente trabalha muito a sensualidade da mulher por conta de uma postura elegante e também por conta dos movimentos dinâmicos que trazem essa respiração, essa ondulação, essa fluidez. Para vocês verem que não é só rebolar. A sensualidade está aliada com o corpo todo e com o poder que a gente tem de movimentar tudo isso de maneira fluida, sem ser robótica. A sensualidade está na naturalidade. E a naturalidade é a curvatura da mulher e o quão amplo a gente consegue ser enquanto se curva. Um dos exercícios que eu passei para ela foi o seguinte. Imagina que está fazendo... Tem um antes disso, tá? Mas eu vou passar aqui um exemplo para vocês rapidinho. Imagina fazendo uma rodinha aqui, ó, com a mão. Agora flexiona o joelho. Braço para cima, mantenha a rodinha. Cotovelo bem estendidinho. Pode ver que o tórax está movimentando. E eu vou tentar fazer dessa maneira. Tem uma maneira um pouco mais simples, tá? Mas aqui o vídeo é muito curto para eu conseguir te explicar ele por completo. Quando eu faço meu quadril e a mão, os dois eles se acompanham. No caso, quando eu faço a mão, o quadril acompanha, desculpa. Ó, mão, quadril para frente, mão, quadril para trás, mão, quadril pro lado, mão, quadril pro lado. E os dois se unem, fazem uma junção, podendo formar esse círculo para trabalhar a sensualidade. Junto com isso, ó, ele trabalhando o resto. É só um exemplo de um processo longo que a gente faz, tá bom? Outro exemplo muito bom que eu utilizo, de exercício que eu utilizo com as minhas alunas que têm essa dificuldade com mobilidade, em relação principalmente a tórax e lombar, é esse aqui que está aparecendo agora na tela, que é o gato e a vaca, que está disponível principalmente nas aulas pré-iniciantes do Dança Diária, que são para pessoas com dificuldades motoras e também dificuldades em relação à consciência corporal, que não conseguem se reconhecer durante o movimento. Digo se reconhecer, é sentir o corpo, que eu sempre falo. Sensualidade é sentimento, é sobre sentir o corpo. E nessas aulas, a gente trabalha muito bem, primeiramente, a consciência corporal e vai aliando aos poucos a sensualidade. Para você assim não se frustrar e falar assim, já que eu nunca consegui fazer, eu nunca vou conseguir fazer. Nessas aulas, aos poucos, você vai conseguindo fazer e vai vendo a sua progressão. Vocês viram o quão importante é a mobilidade para a sensualidade ou até mesmo para qualquer tipo de dança? Porque sem a mobilidade a gente não tem movimento. É como se a gente estivesse duro e estacado. E hoje eu te trouxe um exemplo real, ok? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, de se inscrever no canal para eu te conhecer um pouquinho mais e conseguir te ajudar. E também não esquece de ativar o sininho e se quiser conhecer mais as nossas aulas, tanto as aulas pré-iniciantes, que são para quem tem dificuldade, quanto as aulas iniciantes do zero ao quadradinho, sensualidade, mobilidade e fluidez e outros módulos da Dança Diária, é só clicar também logo aqui embaixo que você vai conseguir ter acesso ao nosso conteúdo. Um beijo grande da Prof e até a próxima.